Vamos lá, meus alunos, para mais um vídeo. E hoje eu quero te explicar algo muito interessante que está em Mateus capítulo 16, verso de número 13. Aqui Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos que por muitos essa pergunta não é compreendida. Eu sei que você já leu esse texto várias vezes, já ouviu muita gente falar sobre isso aqui, mas eu quero te dar aqui uma percepção nova a respeito desse texto. Vamos lá? Então vem comigo, Mateus capítulo 16, verso de número 13. Eu vou ler e vou começar a te explicar esse texto aqui, tá bom? Então vamos lá. O texto diz assim, ó. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe. Eu já quero parar aqui nesse ponto para te mostrar que essa Cesareia de Filipe era uma Cesareia completamente diferente da Cesareia Marítima. Então vale a pena eu pegar esse comentário aqui, ó, de Charles Swindoll, esse comentário aqui, para te explicar algumas coisas. Nesse comentário ele vai falar aqui, ó, ele vai falar sobre a questão dessa Cesareia Marítima e a diferença dessa Cesareia Marítima para essa Cesareia de Filipe. Então vamos lá. Eu quero ler com você o seguinte, ó. Não deve ser confundida com a cidade portuária de Herodes, o Grande, a Cesareia Marítima, também conhecida como Cesareia à beira-mar. Então, Cesareia Marítima ou Cesareia à beira-mar é uma Cesareia distinta dessa que o texto está mostrando, tá bom? Vou continuar aqui para você ver. Pois a cidade de Cesareia de Filipe, que é essa que o texto está mostrando, estava situada a cerca de 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia, na base do Monte Hermon. Então Jesus, ele pega os seus discípulos, sai da Galileia, anda 40 quilômetros até as partes da nascente do Jordão para ensinar uma lição aos seus discípulos. César Augusto havia dado a cidade a Herodes, o Grande, como recompensa por sua lealdade. Então essa cidade aqui de Cesareia de Filipe, por que tem esse nome? Em primeiro lugar, César Augusto havia dado a cidade a Herodes, o Grande, como recompensa por lealdade. Presta atenção. Para mostrar sua gratidão, ou seja, Herodes, para mostrar sua gratidão, o que ele faz? Ele construiu um grande templo de pedra branca em homenagem a César. Só que já mostra a idolatria. Nessa cidade de Cesareia de Filipe, onde Jesus levou os seus discípulos, era uma cidade completamente idólatra. Havia vários templos ali a deuses pagãos, e a gente vai ver isso aqui. Quando Herodes morreu, seu filho Filipe, o tetrarca, fez da cidade sua residência principal, embelezando-a e ampliando-a como tal. Ficou conhecida como Cesareia de Filipe. Essa Cesareia onde Jesus levou os seus discípulos, ela tem essa história que eu acabei de contar. E se eu continuar lendo aqui, você percebe que, olha só, na base de um penhasco na cidade alta, uma fonte subterrânea borbulhava a partir de uma caverna, tornando-se um afluente do Rio Jordão. Nos tempos do Antigo Testamento, os pagãos se reuniam naquele local para adorar a Baal. Assim, esse local foi referido como Baal-Gat ou Baal-Hermon. Dá o texto lá em Jeremias capítulo 11, verso 17, Juízes capítulo 3, verso 3. Então esses são os textos que mostram que nessa cidade havia muita idolatria. Continuando aqui, ó, mais tarde, os gregos dedicaram um templo ao deus Pan. Hoje o local é conhecido como Banias, a versão árabe para Panias, ou seja, lugar de Pan. Então, até hoje, existe resquícios da idolatria que havia nessa cidade. Jesus, ele está preocupado com o quê? Presta atenção. O texto vai dizer no capítulo 16 de Mateus, verso 13, que Jesus chegou às partes de Cesareia de Filipe, que eu acabei de explicar para você aqui na história, e interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns estão dizendo que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és Elias, outros até Jeremias, e outros também dizem que tu és um dos profetas. E aí Jesus pergunta para eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Aqui você já para pensar o seguinte, Jesus não está preocupado com a sua popularidade. Jesus não está preocupado com aquilo que os outros estão dizendo dele. Não, não, não. Jesus está preocupado aqui com os seus discípulos. Por que Jesus está preocupado com os seus discípulos? Porque durante 3 anos e meio, Jesus caminhou com eles, ensinou, multiplicou pães, fez milagres, fez tantas coisas, falou do céu, mostrou o seu propósito, e Jesus queria saber de fato se eles entenderam qual era a sua missão e também quem era Jesus, a identidade dele, quem era Jesus. Então ele pergunta quem que a multidão estava dizendo que ele era, em primeiro lugar. E segundo, o que os seus discípulos estavam dizendo ao seu respeito. Será que vocês me conhecem? Estando 3 anos e meio comigo, vocês têm a capacidade de dizer quem eu sou? Essa era a preocupação. Porque Jesus já estava perto da sua morte, Jesus ia para a cruz, então ele queria saber, os discípulos que eu vou deixar aqui, será que eles estão preparados para dar continuidade ao ministério que eu estou ensinando a eles? Será que eles estão preparados para levar o meu nome, a minha identidade adiante? Então, por isso que Jesus está preocupado nessa questão. Perceba, quando Jesus faz a pergunta, o texto vai dizer que eles ficam em silêncio. Por que eles ficam em silêncio? Porque essa pergunta que ele faz é uma pergunta
pesada, pesou em seus ombros a responsabilidade de não falar algo errado a respeito daquele que eles estavam com ele 3 anos e meio. Olha isso. Aí, de repente, talvez Pedro, falando por todos, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que Jesus vai falar. Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Pedro, você não deve se gloriar do que você está falando. Você não é mais esperto do que os outros. Você não tem mais conhecimento do que os outros. Você não é mais pra frente do que os outros. Na verdade, você só falou o que falou porque o meu Pai revelou a você quem eu sou, a minha identidade. Então Pedro, através da revelação de Deus, falou que ele era o Messias. Então Jesus, a preocupação dele era exatamente essa: mostrar para os seus discípulos que ele era o Messias. Porque se eles entendessem a identidade de Jesus, eles entenderiam o seu propósito. Eles deveriam saber que Jesus, como Messias, não veio para livrá-los do Império Romano, mas veio para ir em direção à cruz, e era na cruz que eles iam ganhar a libertação, não do jugo de Roma, mas do jugo do pecado. Então esse texto aqui, que eu acabei de ler para vocês, do capítulo 16, verso de número 13 em diante, não entenda de outra forma, porque o texto quer mostrar a preocupação de Jesus com os seus discípulos, deles entender de fato quem era Jesus, a identidade de Jesus, tá certo? Por isso que Jesus leva eles até aquele local, porque era uma cidade idólatra, era uma cidade onde havia vários deuses ali, adoração a homens, e quando Pedro fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa declaração choca todos que estavam ali. Por quê? Porque naquele lugar era um lugar de idolatria a vários deuses e também a imperadores, que na verdade os imperadores eram homens que estavam vivos, mas iam morrer. E aqueles deuses tinham boca, mas não falavam. Tinham olhos, mas não enxergavam. Tinham mãos, mas não conseguiam pegar, apalpar nada. Tinham pés, mas não andavam. Então, Pedro declara abertamente dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diferentemente dos deuses que aqui estão, que são deuses mortos, que são deuses de gesso, de pedra. Mas tu não. Tu és o Filho do Deus vivo. Então, aquele lugar foi um lugar chave, um ponto chave e uma pergunta chave que Jesus falou para extrair dos seus discípulos o conhecimento deles a respeito de quem ele era. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido esse texto. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e de sua família. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível para a gente fazer essa palavra, essa interpretação, esse estudo chegar ao máximo de pessoas. Tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Espero você no próximo vídeo.